É desafiador. E a gente vai enfrentando os desafios. Você falou sobre o Observatório do Livro, e eu quero entrar nesse assunto agora, para você falar um pouquinho sobre os projetos que funcionam, inclusive aqui em Ribeirão. Aliás, alguns deles a gente está dialogando, porque o Blog Calçadão quer, inclusive, ajudar e fazer parte desses projetos, né? Eu queria que você falasse para mim um pouquinho desse projeto. Eu sei que tem clube de leituras para pessoas maiores de 60 anos, eu sei que tem projetos onde o atendimento é, inclusive, individualizado, vai na casa da pessoa. Como é que funciona isso, Galeno? Quais são esses? Fala um pouquinho sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos. Tá, nós atuamos em duas grandes frentes. Uma frente é de formação, uma é amassar o barro, fazer com as próprias mãos o que você quer fazer, que é fomentar a leitura, formar leitor. E aí, em 22 anos de existência, antes o Observatório do Livro, é mais conhecido em Ribeirão ainda pelo nome anterior, que é a Fundação Palavra Mágica. A gente desenvolveu vários projetos que impactaram 500 mil pessoas nesse período, o que é uma coisa interessante em termos de fomento à leitura. Pessoas que entraram e, de repente, hoje, pessoas sem dinheiro, sem recursos, sem condições, que terminaram a sua formação em universidade pública, né? Então, tem um histórico de boas histórias que foram construídas durante esse tempo. E esse tipo de projeto para formar leitores, crianças, jovens, pessoas idosas, tal, é isso que eu chamo por aqui de amassar o barro, construir o leitor com as próprias mãos. Mas a gente faz um outro tipo de atividade que nos permite ir mais longe. Esse evento que eu acabo de mencionar é uma prova disso. Ele é para formar o mediador de leitura. Então, nessa última edição, a gente ampliou para os países de língua portuguesa. Então, tinha gente de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, Portugal, da Guiné-Bissau, Equatorial, gente de toda parte assistindo e participando como convidado também, né? O Agualuz, o Miyakoto e outros autores estiveram presentes. É para formar. Então, quando a gente começou em 2016 a fazer essas ações de formação, o que me passava pela cabeça? A gente tem um limite, os braços, por mais que a gente tente ampliar, tem um limite. Agora, se a gente forma o próprio formador, esse formador sozinho vai formar dezenas, centenas, quiçá milhares de leitores ao longo da sua vida, né? Então, a gente tem um braço que cuida de formar diretamente, um outro de multiplicar formadores para que eles atuem. Agora, nesse campo de língua portuguesa em outros países, a gente fez um congresso internacional. Ao longo do ano, durante toda a semana, a gente faz atividades online também de formação. E o espírito que nos moveu lá atrás, 5 anos, portanto, bem antes da pandemia, a fazer isso, era o seguinte: se eu estou em São Paulo, se eu estou no Rio de Janeiro, talvez em Porto Alegre, em algum lugar, eu consigo ter uma formação de qualidade, eu consigo estar cara a cara com essas figuras que me ajudam, trazendo conteúdo, fazendo reflexão comigo, me ajuda a crescer. Então, eu torno um profissional da área da educação melhor, mais preparado, mais vivido, que conhece experiências por toda parte, troca essas informações. Agora, então a gente, se eu estou no grande centro, eu tenho acesso. Se eu estou no interior do Amazonas, numa aldeia em Porto Velho, eu estou impedido disso. Se eu for fazer isso, eu tenho que ter uma bela grana, passar 10 dias no Rio, São Paulo, um grande município. Agora tem mais oportunidades, como é a Feira de Ribeirão, por exemplo. Mas ainda é pouco, né? Imagina uma Feira de Ribeirão e quase 6 mil cidades no Brasil. E muitos professores que moram na zona rural, numa aldeia indígena, que não consegue ter acesso à formação de qualidade. A um Roger Chartier, por exemplo, que é uma sumidade francesa que fala em português, é o sonho de quem atua e lê e pesquisa na área, falar com um cara desse, ouvir e tal. E isso é improvável que ocorresse, né? Então, a gente começou a fazer esse tipo de formação. Esse tipo de formação permite que todo mundo tenha acesso gratuitamente, né? Estando dentro da sua casa, ou revendo daí a pouco o que foi ao ar enquanto ele estava trabalhando. Esse é um tipo de trabalho. Agora, o outro que a gente forma diretamente o leitor são os projetos que estão
em andamento agora. Você mencionou 2. Tem um terceiro que a gente atua, Ricardo, há mais de 10, 12 anos nisso, que é em presídios, clubes de leitura em 17 presídios. A pandemia, aí escapa das nossas mãos, né? Porque se no presídio, durante toda a pandemia, não pode ter aglomeração, embora tenha, né? O pessoal está preso aglomerado, mas não foi suspenso o encontro presencial nas escolas. Como também não rola o virtual, então estão suspensos esses projetos que são projetos, assim, que a gente cuida com muito carinho, porque o poder de transformação a partir da leitura nos presídios, as histórias que eu conheço e que eu conto por aí também são incríveis. Agora, o que nós fizemos? Quando veio a pandemia, a gente estava montando 100 clubes de leitura para pessoas acima de 60 anos em 20 cidades no estado de São Paulo. E veio a pandemia, no meio, o dia que veio a pandemia, falou, vai fechar tudo. Eu estava inaugurando 3 clubes de leitura naquele... 15, em 3 municípios diferentes. Naquele dia, eu estava entre Sumaré, Piracicaba, alguns lugares, Sorocaba, abrindo esses clubes. A gente teve, naturalmente, que suspender, atender, ao contrário do que o Bolsonaro mandava. A gente sempre seguiu as autoridades sanitárias sérias, né? Então a gente suspendeu imediatamente. Vamos ver como faz depois. Esses locais eram interessantes porque a gente começou a fazer esses encontros em instituições de longa permanência, em prefeituras, em grupos onde pessoas idosas se encontram durante o dia para passar o dia, sindicatos, centros culturais, bibliotecas. Aqui na região, por exemplo, em Sertãozinho, passou a acontecer dentro da SMAR, na sala do presidente da SMAR. A SMAR é uma empresa de alta tecnologia, é uma multinacional brasileira de Sertãozinho, que é dirigida pelos próprios funcionários. Então, o presidente da empresa, que é um trabalhador, um funcionário, todo mundo tem cota na empresa, eles abriram e a gente passou a receber os vizinhos dessa empresa. O presidente dava a televisão dele, grandona, na sala de reunião, cafezinho, bolachinha e tal, acontecia lá. Isso deixou de acontecer e nós fizemos o quê? Viramos a chavinha para o digital. Esses encontros passaram a acontecer pela internet. Antes mesmo da pandemia, a gente já olhava para o livro digital, o e-book, as pessoas já liam em tablets, celulares, no computador, a gente antevia que é uma coisa de futuro para promover inclusão pela leitura de uma maneira econômica e abrangente, né? Então a gente já foi por esse caminho antes da pandemia. Na pandemia estava tudo pronto, comprado, prestes a explodir, como de fato explodiu no bom sentido. Nós acabamos criando perto de 150 clubes de leitura, pessoas acima de 60 anos. Aí, quando as pessoas entram nesse clube individualmente, como eu e você está longe dos 60, mas eu estou ali pertinho. Então, se eu quiser entrar, por exemplo, eu entro pela internet, eu faço parte de um determinado clube, todo dia, o mesmo dia da semana, me reúno com outras pessoas por lives como essa, onde todo mundo fala, onde todo mundo se manifesta sobre o livro que foi lido. Então, imagina na pandemia, pessoas idosas, porque tem gente de 60 a 101 anos de idade participando do clube, Caramba. Que passaram a não poder mais encontrar sequer o vizinho da frente, ou o filho, o neto que mora no mesmo andar no prédio, por exemplo. As pessoas tiveram que ser confinadas, né, para enfrentar a pandemia. E, de repente, essas pessoas passaram de novo a ter a possibilidade de conviver, de falar, de ouvir. Então, é uma coisa maravilhosa. Principalmente as mulheres, no dia que tem esses encontros, sempre mesmo dia da semana, mesmo lugar que é o canal de internet, um mediador fazendo a facilitação e tal. Tem gente que põe a roupa mais bonita, passa o perfume. Aí outro dia alguém perguntou para uma senhorinha, mas na internet, mãe, se ela vai passar perfume, ninguém vai cheirar a senhora. A mulher virou para o filho e falou, filho, eu faço isso por mim.
não para as outras pessoas, para me sentir bem. Porque naquele espaço eu sou ouvida, sou respeitada, eu ouço as histórias das pessoas, eu conto as minhas, eu falo dos meus problemas, dificuldades, porque quando a gente lê uma história, na verdade a gente se conecta àqueles personagens, aquelas situações. Isso chama biblioterapia. Se aquela personagem da história resolveu satisfatoriamente o mesmo problema que eu me identifico com ela. E ao me identificar com ela, eu crio nexos, crio conexões, e isso pode me ajudar. A primeira coisa, eu começo a perceber que o meu problema não é o único do mundo. Sim. Tem mais gente que passa por aquilo. E se passa por aquilo e ainda por cima lidou bem com a situação, eu também posso. Então, tem efeitos terapêuticos. Em todos os grupos, a gente utiliza essas técnicas. É uma ciência, né? Eu, inclusive, tenho cursos que eu formo pessoas para serem biblioterapeutas. A gente, com isso tudo, além dos 150 clubes de leitura para idosos em 68 cidades, a gente atendeu perto de 1.700 pessoas com esse perfil de idade durante a pandemia, que é um número impressionante. Sim. E em Ribeirão, por exemplo, nós estamos com 15 clubes e vamos dobrar agora essa quantidade de clubes. Aonde funciona? A pessoa que quiser participar individualmente, como eu poderia me inscrever, por exemplo, para participar, tem um pessoal com um perfil parecido com o meu, para poder, a gente ajuda a escolher o livro, as pessoas que participam votam, e falam, e tem gente que lê de tudo, né? E porque não existe uma população idosa só, existe uma fatia da população acima de 60 anos que são diversos públicos. Alguns Sim. não sabem ler, então conta-se histórias, conta-se fábula, lê trechos de livros, lê um poema, uma crônica. Outros são leitores contumazes, que leem um livro por semana. Tem uma senhora que não se contenta em participar de um clube de leitura, ela tem 93 anos, ela participa de 2. E ela lê Mia Couto, Kafka, Machado de Assis, Clarice Lispector. Ela é uma leitora gulosa e está com a cabeça em dia, né? Está lendo, está fazendo ginástica com o cérebro. Isso tem um poder bacana de afastar o Alzheimer, afastar Sim. o Parkinson, ou pelo menos retardar, né? Então, Exato. As pessoas caem de cabeça. Agora, o outro grupo, e para esse grupo qualquer pessoa participar, imagina a gente criar um clube de leitura do calçadão. Sim. Atrai pessoas, escolhem numa biblioteca digital 30 mil títulos gratuitos, a pessoa vai lá, pode ler quantos livros quiser, e se ela participa do clube, ela vai discutir um deles uma vez por semana, né? Pode ser em partes, se não der conta de ler. Agora, o outro projeto que está rolando, esse é só em Ribeirão, esse outro que eu vou falar, é um projeto que tem um nome poético, Tomates Verdes Fritos. Ele é para pessoas que têm um histórico de lidar contra o câncer, contra a leucemia. E aí acontece tanto de forma individualizada, na casa desse leitor, como também esses encontros, uma vez a cada 15 dias, pode acontecer numa livraria, num café, num parque, numa praça pública, qualquer lugar. E a pessoa lê um livro e o biblioterapeuta, que são pessoas formadas em psicologia também, ele vai lá, conversa, faz uma sessão de biblioterapia sobre o livro. Ao falar sobre o livro, como eu disse há pouco, está falando da própria vida. Então, Sim. É uma situação de apoio. Acontece também em grupos, em clínicas oncológicas, em hospitais, para as pessoas que se interessam em ler ou ouvir histórias, né? E tem gente que trabalha voluntariamente, tem equipes contratadas. É um projeto que a gente tem muito apreço por ele. Que bom. Eu concordo totalmente aqui com a Rosi Pitinha, que disse aqui, né? As pessoas vão passando